Oi galera, tudo bem? Sou o professor Kleber mais uma vez. Vamos para a aula de função exponencial. Só que desta vez um foco mais para o Enem, para os vestibulares. Trouxe até uma questão aqui para a gente discutir. Só que antes, eu acho melhor, acho bem mais aproveitável que eu passe para vocês algumas dicas. É sempre bom, né? Porque quando se trata de matemática, muita gente ainda tem essa ideia de que matemática é um bicho, né? Não vou mentir não é que ela é um bicho. Porém, você tem que ter uma atenção especial, sim, para a matemática. Primeiro que só no Enem são 45 questões, né? Na prova de exatas, metade é só para matemática. E aí vem 15 de biologia, 15 de química e 15 de física. E matemática, 45 questões. Então é importante passar para vocês alguns macetes, algumas dicas para fazer a prova o mais rápido possível e com segurança, né? Porque realmente elimina, né? Então você tem que se preparar. Uma das dicas, uma das primordiais, na minha concepção, é você rever a matemática básica. Não tem para onde correr. Por exemplo, estamos com um tema função exponencial. Se você não tem dificuldade em potência, em raiz, em números com vírgula, multiplicação, com números com vírgula, com frações, você vai ter dificuldade em resolver uma questão como essa aqui, por exemplo. Né? Questões básicas, como se você chegar em casa, pegar operações mínimas, pegar um número qualquer e elevar ao quadrado, elevar ao cubo, praticar sobre isso aí, a probabilidade de você se sair bem numa prova como essa, do Enem, por exemplo, é muito grande. Então, não esqueçam, a matemática básica é importantíssima. Multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, subtração, as operações que vocês conhecem, os ramos também é importante. Cai muito, além de função exponencial, cai muito geometria espacial. Você sabe o que significa geometria espacial? Então tem que... Vou estar trazendo também questões sobre geometria espacial para vocês. Para quem não lembra, geometria espacial, o nome já está dizendo, é geometria de um espaço total, vamos dizer assim, é uma figura em 3D, em 3 dimensões, onde você vai observar essas 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Então, é importante sim você saber calcular o volume de um cubo, por exemplo, a área, importante, tem os prismas, que nós vamos nos adentrar futuramente, as pirâmides, importante, questões muito sobre pirâmide cai no Enem, por exemplo. Então, é importante você se adentrar a isso. As equações, equações do primeiro, do segundo, equações do 4º grau, que é a equação biquadrada, equações irracionais, sistemas, problemas envolvendo esses sistemas e equações, inequações, que é o oposto das equações. Se uma equação é uma igualdade, a inequação é o oposto disso, ou seja, é uma desigualdade. Vou ter uma diferença entre os dois lados. Então é importante você ver isso também. Outra coisa, que você deve se adentrar, a matemática financeira. Cai algumas coisas. Por exemplo, calcular os juros simples, o que é o juro composto, regra de 3. Como é que você diferencia um problema, se é de regra de 3 simples ou composta? Também vou estar trazendo questões aqui para vocês. É importantíssimo você ter esta ideia. Então tem que mergulhar mesmo nessa matemática, vamos dizer assim, fundamental, que é a matemática que vocês trabalham desde o Fundamental 1 e finalizam no nível médio, no ensino médio. É importante você se adentrar nisso, porque você vai chegar lá na prova com base.
com base em tranquilidade, porque eles só dão, né? Tá uma pesquisa aí, estava olhando, para aumentar um pouquinho o tempo, que são 4 horas e meia para realizar todas as 45 questões de matemática e as 45 questões das outras disciplinas exatas. Então é muito pouco tempo. Né? Outra coisa que eu passo para vocês no termo de trigonometria que cai também, as musiquinhas dos ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus, aquela musiquinha muito importante que você tem na cabeça, porque na hora que tem uma questão ali que você já sabe que é seno de 30, por exemplo, você já sabe o valor pela musiquinha. Desculpa. Então fica muito fácil, facilita. Algumas equações também, né? Por exemplo, a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, também tem uma musiquinha para ela, né? Para você decorar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula do delta. Então, é importante vocês realmente pensarem nisso e se preparar para essas provas. A matemática básica é fundamental que você esteja preparado para ela, entendeu? Porque, por exemplo, vou resolver uma questão dessa aqui, né? Bem trabalhada, uma questão da Faculdade de Sergipe, que cai, né? O Enem trouxe, se não me engano, foi o Enem 2011, não lembro bem assim, foi uma questão bem parecida com essa aqui, de função exponencial. Então, é bem trabalhado isso aí. E a questão da interpretação, leitura matemática, importante, você lê o problema, você lê o problema até o primeiro ponto, a primeira vírgula, e perguntar para si mesmo o que você entendeu dessa parte. Importante você ler com calma e separar os itens que você observa que tem matemática, os números, separa, vai separando com calma, né? Tipo um quebra-cabeça, você vai pegando as peças, separando até você observar aonde você vai encaixar essas peças. Então você vai separando, né? Digamos aqui mesmo, nós já temos aqui vamos dizer assim, uma equação, que é a função exponencial. Você separa essa função, fica mais fácil. Então você vai ler os números que tem no problema, lendo com calma, pausadamente e perguntando a si mesmo que você entendeu o problema. Então a leitura matemática é importantíssima, porque é a partir dela que você vai ou não fazer uma boa prova. Porque se você interpreta corretamente, você acerta. Se você interpreta incorretamente, se você não sabe interpretar, a probabilidade de você errar a questão é muito maior. Então, desculpa, pense nisso, né? Leia com calma. Outra dica que eu dou, leia mais em casa, porque quando você lê, abre sua mente. Leia gibi. O gibi é um ótimo meio de leitura. Não precisa ler aqueles livros de matemática. Primeiro que você não é professor de matemática, você não é profissional para você estar lendo esses livros. Mas qualquer gibi, revista, né? Um dicionário para melhorar seu vocabulário, é sempre bom você estar lendo para você se especializar, né, nas provas. Eu quero você especializado em fazer uma prova de matemática, com 45 questões, que cai de tudo, como eu já falei aqui. Né? De tudo, geometria plana, área, fórmulas simples, como área de um quadrado, de um retângulo, de um losango, né? A área de um círculo, como é que eu calculo, aí já entra o π, todos temem, né? O π também está na trigonometria, só que aí já é outra situação que você tem que ver com mais cuidado, porque o π aí já entra, né, na circunferência como arco. Então aí a leitura já é outra, mas também é importante, eu também vou estar trazendo aulas aqui de trigonometria para vocês, tanto no triângulo, no retângulo, como na circunferência, que é importantíssimo que você também se prepare para isso. Cai muito, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Tenham bastante calma nas provas, se preparem, matemática básica. A matemática básica, ela... Senão, você não precisaria se preparar desde o Fundamental 1, se não fosse tão importante. Então, quando o seu professor diz estude, é importante para vocês futuramente, é porque chega aqui na hora você vai observar que tem aquele estudo do Fundamental 1 e 2. Ok?
Então, peguem essa dica, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês leiam muito, né? Se preparem bem. E matemática é leitura também, não é só português. Matemática principalmente porque são questões contextualizadas, são questões problemas. Você não vai ver nessas provas, arme efetue, calcule o valor. Até você pode pode ter lá uma equação pronta, mas para você aplicar em uma outra situação, além do problema. Ele não está perguntando calcule o valor de x. Não, você vai precisar daquele valor de x, ou do valor daquela variável, para você achar o valor que ele está pedindo. Então, mas é importante que você interprete o que é que ele quer, qual é a pergunta final. Né? A regra 3 muito diz isso. Né? Você vai armando seu esqueminha e o X você bota na pergunta final. Então a mesma coisa, qualquer problema, leia e preste atenção na pergunta final. Ok? Então, mais especificamente, essa aula é para eu passar para vocês essas dicas importantes para as provas do Enem de qualquer vestibular e resolver uma questão muito legal que muita gente me cobrou para resolver essa questão. Né? Porque teve muitos ex-alunos e colegas que passaram por essa questão e alguns acertaram porque chutaram, outra situação também, né? Muitas vezes você acerta a questão e nem se preparou para ela. Ótimo. Se você tiver com aquela sorte, beleza, mas e aí? Se você não tiver com aquela sorte toda, você vai ter que ter um conhecimentozinho para tentar resolver essa questão. Valeu? Então vamos para essa questão. Próxima aula, né? Vou trazer sobre função logarítmica, que é o oposto da função exponencial, beleza? O que é, como construir o gráfico, e aí vou trazer uma questão, e aí, deixa eu ver, terceira, quarta aula, eu vou trazer questões sobre equações exponenciais e logarítmicas, que também caem, beleza? Ok, gente, então vamos para essa questão aqui, ó. Vamos ler a questão, né? Então vamos ler até a primeira vírgula ou o primeiro ponto, a depender do que você acha interessante, beleza? Então vamos lá. Essa questão é da UNIT de Sergipe. Vou para a questão. Uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor, T anos após, deixa eu até grifar aqui, ó, T anos após sua compra, é dado pelo valor. Pronto. Tem uma vírgula aqui. O que foi que nós entendemos sobre isso aí? Primeira coisa, o que significa a palavra deprecia? Bom, a palavra deprecia, gente, perde o valor. Está depreciando. O valor está caindo. Então aquilo que era, deixou de ser, porque foi depreciado. Ok? Caiu. Perdeu o valor. Então a palavra depreciar, ou não sei se existe esse verbo, mas essa palavra deprecia significa que perdeu o valor. Beleza? Ora, nós temos aqui T anos, ó, T. Ou seja, eu já posso separar aqui no meu problema que o T significa o nosso tempo. Beleza? E esse tempo está em quê? Está em anos. Então eu já separei aqui um índice do problema muito importante. A sigla T. Outra coisa importante que eu grifei aqui é a fórmula da função, que é V de T igual a V0, muita gente confunde, disse VO, mas é V0, viu? Vezes 2 elevado a menos 0,2 multiplicado por T. Deixa eu fazer direito aqui. Pronto. Isso aí é um T. Beleza? Então, essa é a fórmula. Outra coisa, então eu já sei que T é o tempo, V a gente vai descobrindo ao decorrer da leitura, ok? Ele já está dizendo aqui ó, que VO ó, é uma constante real. Então, VO, ou desculpe, eu falei como muitos falam, até colegas, é V0. V0 é uma constante real, beleza? Ou seja, eu posso entender aqui como o V, a depender da leitura aqui, ó, que a gente vai chegar lá, é inicial. V inicial. Beleza? Então,
Perceba que nós estamos chegando lá, tá? Vamos lá. Se após 10 anos, que é o tempo, então eu já sei que meu T vale 10. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil, ou seja, se ela estiver valendo 12 mil reais, quer dizer o seguinte, que V0 é o meu inicial. Ou, a depender da pergunta, determine o valor que ela foi comprada. Ou seja, é o meu inicial. Tá? Obviamente que eu vou ter como VT igual a 12 mil. Por quê, professor? Vamos ler? Então ele está dizendo o seguinte, ó. Se após 10 anos a máquina estiver valendo 12 mil, determine o valor de que ela foi comprada. Ou seja, o que é que está valendo 12 mil? VO, porque VO é nossa constante real. Ou seja, eu já tenho aqui valores ou índices para colocar na fórmula e calcular. Na verdade, eu preciso calcular VO. Belezinha? Tranquilo aí? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos ver qual dessas alternativas cabe. NDA significa nenhuma das alternativas. Tá, gente? Então vamos lá. Vou pegar a fórmula VT igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2T e vamos substituir. Vamos lá. Então eu já sei que VT é 12 mil, então eu vou pegar aqui, ó, 12 mil igual a VO que eu quero calcular, que é minha, ou V0, que é minha variável, vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes, olha só, o valor de T. Já está aqui o valor de T. Pronto. Vamos resolver essa multiplicaçãozinha aqui primeiro, repetindo todo o processo, como eu já ensinei numa aula lá de equação. Tem uma aula, né, lá sobre a equação do primeiro grau, viu, gente? E aí vem V0 vezes 2 elevado a menos, aqui 0,2 vezes 10, é só você correr, olha o número de zeros que tem aqui no 10, tem um zero, eu vou correr uma casa para a direita porque estamos multiplicando. Se fosse uma divisão, você correria para a esquerda. Como estamos multiplicando, eu vou correr essa vírgula aqui para a direita, de acordo com o número de zeros que tem aqui depois do sinal de multiplicação. Se eu tenho um zero, eu vou correr uma casa. Então vai ficar aqui, ó, 2. Ok? Então 0,2 vezes 10, corri para cá, ficou 2,0, que é a mesma coisa de 2. Belezinha? Ora, belezinha, professor. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer essa multiplicação aqui. Só que antes tem um detalhe. Qual é o detalhe, professor? Um detalhe bem simples. Esse 2 elevado a menos 2, eu não posso resolver desse jeito. Porque eu já expliquei numa aula anterior, inclusive de exponencial, que quando a variável, quando o expoente está negativo, eu vou inverter essa base, ó, e o expoente vai ficar positivo. Lembre-se que aqui, ó, tem 1, tá? Então vai ficar assim, ó, VO, ou V0, vezes 1, sobe, o 2 que está aqui desce, e o que é que vai acontecer? Esse 2 vai ficar positivo. E aí sim vamos resolver essa potência, repetindo toda a situação. 12 mil igual, repete o V0, e aí vai ficar 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4. Pronto. Simples assim. E aí, como você vai multiplicar aqui, vai ficar assim, ó, gente. 12 mil igual V0 vezes 1, V0. Ou VO, se você preferir, já que é uma variável, tá? E aí vai ter, aqui tem 1 embaixo, 1 vezes 4, 4. Simples, né? Olha só, professor, chegamos aqui à fase derradeira.
Continuando aqui, ó. Vou botar a setinha aqui. Continuando aqui, tá vendo? A fase derradeira é, o que é que você tem aqui? Você tem um sinal de igualdade, você tem uma variável, você tem aqui um outro número que aqui é uma fração. O que é que você faz? Geralmente, você aí entrou aqui numa proporção. Lembra do tema razão e proporção? Pronto. Eu costumo dizer que aqui nós temos que fazer o cruz credo. Ó. Ou seja, você vai multiplicar cruzado. Ou seja, a produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que você viu lá em proporção. Então, V0, O, vezes 1, que está aqui embaixo, ó, dá V0, ou VO, tá? Isso tudo vai ser igual a 12.000 vezes 4. Olha, 12 vezes 4 dá 48, não é isso? E aí você repete esses três zeros aqui. 1, 2, 3. Opa! Eu acho que chegamos lá. Então, na verdade, né? Ela foi comprada. Olha como ela foi depreciada. De 48.000 ela passou a custar quanto? 12.000. Se depreciou bastante. Ou seja, alternativa C. Ok? Belezinha aí, gente? Então, perceba que a questão, primeiramente, separei aqui, né, o que significa cada item, cada sigla, e depois fui encaixando na fórmula como um quebra-cabeça. E aí cheguei na minha... Olha só o que eu disse. Olha o que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos o aprendizado do quê? De leitura matemática, né, porque nós separamos aqui, ó, leitura matemática, geralmente lá para o 7º, 8º ano, porque já entra as equações, o aluno tem essa aula de leitura matemática, interpretação, né, de problemas matemáticos. Então nós entramos aqui na leitura matemática e depois nós fomos para a matemática básica. Aqui, ó, 0 menos 0,2, aqui, ó, menos 0,2, está aqui. Substituir o T pelo 10. E aí, a primeira operação básica foi 0,2 negativo vezes 10. Nós aprendemos o quê? Que na multiplicação de números decimais por 10, 100, 1000 e etc., a multiplicação de números decimais por 1 com 0, 1 com 2 zeros, 1 com 3 zeros e 1 com 4 zeros é bem simples, é só você correr a vírgula para a direita, de acordo com o número de zeros que tem depois do saldo de multiplicação. Se é o número 10, eu tenho 1 zero. Se é o número 100, eu tenho 2 zeros. Se é o número 1000, eu tenho 3 zeros. E assim por diante. Como eu tenho 1 zero aqui, eu percorri essa vírgula aqui para a direita numa única casa, porque tem 1 zero. Se fosse 2 casas, eu aqui preencheria. Corri uma e acrescentaria 1 zero. Se fosse 3, acrescentaria 2 zeros. E assim por diante. Então eu corri uma casa porque 1 zero. Aí virou menos 2. Tá vendo? Se fosse uma divisão aqui, em vez de para a direita, correria para a esquerda, voltando. Então, correria para cá. Ó. Ficaria 0,02. Tá? Outra matemática básica que nós usamos aqui. Aqui, ó. 2 elevado a menos 2. O que é isso aqui, professor? Que tema é esse? O tema é potenciação com expoente negativo. Como é que você resolve? Faz isso aqui, ó. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. O que é isso? O denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Você vai inverter. Como aqui tem 1, esse 1 sobe, o 2, que era numerador, virou denominador e virou uma fração. O expoente, automaticamente, você bota ele positivo. Outra operação básica. Potenciação de fração. Você tem duas maneiras de resolver. Ó. Ou você, repetindo aqui, só para eu explicar. Ou você resolve dessa forma, como eu fiz, que vai dar 1/4. Ou você resolve dessa forma. 1 meio ao quadrado é 1 meio 2 vezes. Ó. E aí, multiplicação de fração, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Uma vez 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então você tem duas maneiras de resolver, tá vendo? Então, virou 1/4, e aí, viramos o quê? Uma equação do primeiro grau, que eu ensinei logo no início, né? A letra vai para um lado e o número vai para o outro. Aqui já está bem fácil, porque aqui você multiplicou o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Virou V0 ou VO sobre 4 igual a 12.000.
E aqui você aplicou o cruz credo que eu ensino para meus alunos de 7º, né, e 8º ano. Multiplica o quê? Cruzado, a diagonal. Esse número aqui com essa diagonal e esse número aqui com essa diagonal. Então, esse vezes 1 deu esse, e esse vezes 4 deu isso aqui. Logo, resultado, alternativa 48.000. Olha, passou a custar 12.000 por causa da depreciação. Ou seja, desvalorizou. Beleza, gente? Então é isso aí. Tá aqui. Espero que vocês tenham curtido, né? Próxima aula eu vou passar para vocês sobre função logarítmica. E aí vou passar mais questões para vocês. Espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Me queiram bem porque não custa nada. E show nesses estudos aí para passar com 10. Valeu? Um abraço.